Muito bom. Olá, uma boa noite. Boa noite, aliás, para os nossos alunos que estão conosco ao vivo aqui, participando da gravação dessa aula, toda quarta-feira às 20 horas. Se você quiser participar também, entre lá nos nossos grupos de WhatsApp, manda aqui uma mensagem no Facebook ou no direct do Instagram, e a gente manda o link para você também. Bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo às 8h45 da manhã deste domingo, né? Então, bom ter você aqui conosco para estudar e um olá para você que está vendo algum outro dia da semana, algum outro horário acompanhando conosco. Deixe aqui nos comentários de qual dia, qual horário você está assistindo, você está participando dessa aula. E não esquece de deixar seu like, sua curtida, seu joinha, seu gostei e de se inscrever no canal. Até o final do ano, a gente quer atingir o número de 500 inscritos aqui no canal, faltam apenas 30, né? Então, faça parte dessa jornada conosco, tá bom? Sem mais delongas, eu vou pedir aos nossos irmãos aqui para estarem conosco em oração. Hoje eu vou pedir a colaboração maior dos irmãos, porque eu estou resfriado, tá me dando uma tosse, aquela tosse ruim, sabe? Seca. Então, eu preciso preservar um pouco a voz, então eu vou pedir um auxílio grande com os irmãos aí na leitura do texto e nas orações também. Então, vou convidar um dos alunos aqui para estar conosco orando, né? Abra seu microfone e ore para que nós iniciemos a nossa aula. Vai lá, irmã Emilce, é tu mesmo. Pai querido, nós estamos na tua presença agradecidos porque temos esse privilégio e esse tempo separado para estudar a tua palavra. É bom cada dia mais buscar conhecer-te, conhecer os teus ensinamentos, conhecer tudo que tu deixaste escrito na Bíblia para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Unja o teu servo que vai nos transmitir os ensinamentos e abre nossas mentes e corações para que possamos aprender e guardar e praticar o que vamos aprender. Oramos também por todos que estão conosco assistindo essa live. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Sem mais delongas, vamos ler aqui o nosso texto-chave de hoje, que está em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21, um texto curtinho que diz muita coisa. Filipenses 1, 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós falamos nesta lição, vamos falar nesta lição, inclusive sobre o tema geral desta carta, né? A alegria no lugar aonde eu estou. Então, eu vou provocar aqui um dos meus alunos a completar essa frase, tá? Você vai completar essa, fica esperto aqui, você abre o microfone e já fala para mim. Se eu fosse preso injustamente, aí você completa agora o resto da frase. Se eu fosse preso injustamente, eu Iria protestar. ia protestar, irmã Emilce. Irmã Heredina, se a irmã fosse presa injustamente, o que que a irmã falaria? Ou faria? Eu também protesta, como é que eu Ia sabe? protestar também? Protestaria também. Isso, protestaria também. Tá certo, tá certo. Bom, eu também, eu iria, sabe aquelas cenas de filme que o cara fica passando a canequinha de ferro na grade? Né, eu também ia fazer a mesma coisa. Afinal, se a gente está sendo punido, a gente quer saber o motivo e tem que ser um motivo justo. A gente tem isso desde criança, não é? Não é de agora que a gente é adulto, não. Quando a gente começou a ficar um pouquinho mais velho ali, e não foi uma criança já de 10 anos, não. Já com os nossos 7, 8, vai. A irmã Emilce é minha mãe, para quem não sabe, né? Caso você esteja acompanhando essa primeira aula, né? Ô, irmã Emilce, com que idade eu comecei a retrucar? Falar assim, por que que eu vou ser castigado? Ou por que que eu vou ser disciplinado? A irmã lembra quantos anos eu tinha? Que eu comecei a argumentar? 6 anos. Aí, ó, com 6 anos.
Tá vendo? A gente se acha que a nossa punição é injusta, já pequenininho a gente já começa a argumentar. A minha mais velha, que é a Rebeca tem 9. E ela tem horas que eu mando ela fazer alguma coisa e ela quer argumentar, né? Falando em uma delas, peraí que o papai tá na aula, meu amor. Ah, então ela quer argumentar. E aí eu falo para ela, não, você vai fazer porque eu mandei. Isso é uma revolta no coração da criança. Ó, fiquem atentos que tem microfone aberto na sala, tá? Isso é uma revolta. Do adolescente, então, nem se fala, né? Você com 6 anos também já, quando o papai manda fazer alguma coisa, quer saber o porquê, né? Então, tá bom, vai lá com a mamãe. Vai que eu tô no meio da aula agora. Ah, e aí, então, vou dar tchau agora pro pessoal. Vem aqui dar tchau. Não, papai vai dando aula agora. Dá tchau, pessoal. Aqui, ó, peraí, aparece aqui um pouquinho. Pronto, olha aqui, ó. Não, aqui, que você tem que olhar. Pronto, vai lá. Fecha a porta pro papai. Depois o papai arruma. Quebrou o brinquedo delas. Bom, e aí, quando a gente é adulto, a gente continua com esse espírito de justiça, né? E dificilmente a gente pensaria em alguma coisa como Paulo e Silas na prisão, não é mesmo? E olha que interessante, essa lição fala justamente sobre a alegria no lugar onde eu estou. E pense aí você agora, no lugar onde você está, na situação que você está nesse momento. Você consegue estar alegre? Pode ser que você esteja numa situação boa, por exemplo. Eu e os nossos alunos e professores aqui da sala estão numa situação boa. Por quê? Estamos todos, cada um sentados na sua própria casa, estudando da palavra de Deus. Por mais que tenha alguma preocupação na nossa mente, agora o momento é um momento bom, um momento de alegria. Né? Se não estava alegre, vai ficando conforme a aula vai passando aqui. Né? Então, ó, o pastor Salovi está ali sorrindo no cantinho, que você não consegue ver as câmeras dos demais aqui, mas o povo está aqui sorrindo agora. Então, se não estava, começou a ficar. Se não estava, viu a Sarinha aqui do meu lado, ficou alegre também, ficou sorrindo aqui, olha que gracinha, né? Então, a gente tem situações em que nós estamos alegres, que conseguimos estar felizes, mas pode ser que você esteja acompanhando essa live em um local que você não esteja tão alegre, ou então em um momento de vida que não seja tão fácil assim. E como que a gente, então, começa a se alegrar numa situação em que a gente se encontra? Então, pensando nesta aula, né, o objetivo, o alvo da nossa lição para hoje é que, ao estudar esse texto, ao estudar essa lição, você terá condição de saber como pode demonstrar alegria em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias adversas, reconhecendo que tudo está sob a soberana vontade de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo de lição de hoje. E eu quero pedir aí a um dos alunos que leia para mim Filipenses capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Filipenses 1, 12, 13 e 14. Quem achou já pode ler. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem antes servido para progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais que estou em prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Muito bem. Então, veja agora o apóstolo Paulo trazendo um fato muito, muito importante para nós. Que pode haver alegria, ou melhor, pode haver propósito no sofrimento. Paulo fala da sua prisão, então ele
anteriormente, estava falando da oração que ele manifestou aos filipenses, e agora ele fala da sua prisão, e ele diz, olha, deixa eu contar para você o resultado da minha prisão, o que que aconteceu com a minha prisão. E ele diz aqui, olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do evangelho. Na verdade, olhando aqui o texto, não é só a prisão em si, é todo o processo dela. Se você for abrir a tua Bíblia aqui, ó, no livro de Atos, eu estou com a minha Bíblia digital aberta aqui do lado. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, a partir do capítulo de número 21, você vai observar aqui todo esse processo. Paulo chega em... 21 não, perdão, capítulo 23. Paulo chega ali em Jerusalém, com o desejo de compartilhar com a igreja em Jerusalém tudo que Deus fez ali na região da Grécia, da Macedônia e da Ásia, e neste processo todo, Paulo é preso injustamente. Paulo fica 2 anos ali na cidade de Cesareia, que é uma cidade litorânea ali da região de Israel, uma cidade do Império Romano, por isso tem esse nome Cesareia, né, de César. E neste momento ali, Paulo, que era para ficar apenas aí um período de tempo preso, ele seria solto porque não havia justificativa para a sua prisão. Então, quer ver? Eu peguei aqui, né, a revista trouxe alguns dados importantes, né? Por exemplo, capítulo 23, versículo 29, as palavras do comandante romano em Jerusalém diz, verifiquei, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. E aí você vem para o governador, primeiro o governador Fausto e depois o governador Festo. Ele escreve aqui dizendo, porém, eu achei que ele nada praticara, isso está lá em Atos 25, 25, ele nada praticara passível de morte, né? Então, e ainda você vai ter mais à frente um outro rei que avaliou a questão de Paulo, rei Agripa, ele diz, este homem não tem, nada tem feito passível de morte ou de prisão. Paulo, ele tinha sido preso injustamente, ele ficou preso ainda 2 anos em Cesareia, porque o governador Fausto, ele esperava receber algum suborno de Paulo, não recebeu nada, até que foi trocado o comando para o governador Félix, e o governador Félix não encontrou nenhum motivo de prisão, iria libertá-lo, iria dá-lo como inocente, mas Paulo sabia que os fariseus haviam armado uma emboscada para matá-lo na viagem de Cesareia para Jerusalém. Então Paulo apela para César. Paulo, nesta viagem do capítulo 26 até o capítulo 28, ele sofre naufrágio, ele é picado por cobra, eles ficam ali numa ilha difícil ali, é acolhido pelo pessoal que estava lá, mas chegam, depois de um naufrágio, chegam numa situação difícil de vida e fica ali 2 anos preso em Roma. Então, quando Paulo está dizendo no versículo 12, quero que saibam que aquilo que me aconteceu antes, tem acontecido antes, servido para o evangelho, para o progresso do evangelho, quando você lê os relatos, quando você lê os relatos dessa viagem, principalmente ali do 25 ao 28, nos capítulos de Atos, você vai vendo pessoas conhecendo a Cristo. Todos os soldados e o comandante da guarda responsáveis por Paulo, você vai ver a tripulação conhecendo a Jesus Cristo pelas ações, pelas palavras de Paulo durante o naufrágio. O líder da ilha onde eles naufragam, que é a ilha de Malta, uma ilha que até hoje é conhecida justamente por conta da citação bíblica, e o líder da ilha, que ali sua família é curada em nome de Jesus, pela palavra do apóstolo Paulo. Pessoas ali, inclusive, são curadas também por ações do apóstolo Paulo. É ali que Paulo é mordido por uma cobra, por uma víbora, e não morre. Depois ele chega em Roma e ele passa a pregar na prisão, que não é exatamente uma prisão. Ele foi permitido que ele alugasse uma casa
e esperasse lá até o julgamento. Essa casa tinha ali no mínimo 2 guardas pretorianos, né, guardas da elite do Palácio de César, do próprio César. E a estes guardas, ele prega o evangelho. Então, todo esse processo, ele declara aqui no versículo 13, que o pastor Salvi leu, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Sabe uma coisa interessante? Quando você lê, vou dar um spoiler do final da carta, vou contar um pouquinho do final da carta. Quando você abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 22, olha só o que Paulo diz. Todos os santos que lhes enviam saudações. Santos aqui são os santificados por Cristo, era uma forma de se falar dos crentes em Cristo, toda a igreja de Cristo, todos os seus irmãos em Cristo, eles usavam a expressão santos. Lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E que Paulo acabou de declarar aqui para nós, que a sua prisão, os naufrágios, até mesmo ele ter sido picado por cobra, tudo isso resultou para o progresso do evangelho. E sabe o que é o mais interessante? As pessoas ouviram sobre isso. Paulo escreveu ali pelo menos 4 cartas na prisão, nesta prisão. Carta a Filemon, carta aos Colossenses, carta aos Efésios, carta aos Filipenses. E ao escrever estas cartas, as pessoas conheceram, e não só isso, né, mas também se espalhou entre as igrejas de Cristo, que Paulo havia sido preso lá em Jerusalém mesmo, já sabiam porque ele foi preso lá. Então, boa parte das igrejas sabia o que estava acontecendo. E olha o que Paulo diz. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, veja que interessante. Normalmente, a ideia de quando você persegue algum líder de algum movimento é que os seguidores daquele movimento se dispersem. Fizeram isso com alguns homens que estavam se levantando contra o Império Romano. Isso está registrado lá em Atos capítulo 5, conta essa história de um Teudas e de um Judas. E os seus seguidores ali, depois que foram mortos, se dispersaram. Mas fizeram a mesma coisa, pensando o que ia acontecer com Jesus, mas seus seguidores somente cresceram, somente aumentaram em grande número. E provavelmente, ao aprenderem Paulo, acharam que isso faria com que os seguidores do caminho, era como a igreja era chamada, os seguidores do caminho, Jesus afirmava ser o caminho, a verdade e a vida, aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida, e estes discípulos, ao invés de esmorecerem com um dos grandes líderes, um dos grandes pregadores daquele momento, olha o que ele diz, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, sim, o sofrimento, as dificuldades, as adversidades, elas têm propósito também. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é por conta, nem tudo é por conta do seu pecado. Toda dor e sofrimento é por conta do pecado que há no mundo. Então, a morte existe por causa do pecado. As doenças, as dores, as angústias são por causa do pecado. Mas nem tudo é por causa do teu pecado. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque às vezes a gente passa por uma situação de sofrimento e a gente pensa, onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei, ou a gente então se sente injustiçado, dizendo, eu não pequei, por que eu estou passando por isso? E definitivamente, está claro que Paulo estava preso porque estava pregando o evangelho. Porque cria em Jesus Cristo. E porque pregava a esperança a Israel e ao seu povo, é o que ele fala lá em Atos 23. E
E isso, de fato, deveria ser um motivo de revolta, de protesto, como a gente falou no começo da nossa aula aqui. Mas Paulo não, Paulo entende o propósito de tudo isso. Há uma música chamada Lembrete. Ela é do Nós em Um, tá? Um grupo Nós em Um. E aí, na letra da música, deixa eu puxar ela aqui, diz assim: eu sei que na minha fraqueza existe força, talvez tudo isso seja para o bem além de mim. A dor um dia vai passar e me ensinar o seu valor e aperfeiçoar o que há de melhor em mim. Aquela porta que fechou, talvez da dor me afastou, e toda a dor que me marcou, cura se fez para alguém. Teu não me ensina e me aproxima de quem tanto quero ser. Sei que preciso depender. Tu és o porto âncora da minha alma, meu farol, meu guia, minha casa, tua mão, minha casa, tua mão nunca se ausentou. E aí ele repete o refrão. E aí, aliás, ele repete essa letra e depois o refrão diz: que tens todos os dias nas mãos todas as respostas, o sim e o não, o propósito de cada aflição. Eu só preciso confiar e entregar em tuas mãos. Então, depois, se você quiser ouvir, eu recomendo a melodia dessa música maravilhosa. O nome da música é Lembrete, tá? Do grupo Nós em Um, tá bom? Então, anote aí. Tem outras músicas deles que são maravilhosas, louvores. Eu cantei uma música dessa com a Sara, que é Candear. Eu acho que é Candear, não tenho certeza se agora é Candear, mas é desse grupo, é muito bom, muito bom. Bom, de fato, queridos, a gente tem que entender isso. Nem toda dor que vem na nossa vida é por um resultado de más escolhas. Às vezes é. Mas muita coisa pode não ser. E ela vem com um propósito. E é o que acontece com Paulo. As pessoas foram motivadas a falar mais de Cristo. Paulo pregou na casa do inimigo. Uma igreja se formou na casa do inimigo, no palácio de César. Como que alguém pregaria o evangelho para a guarda pretoriana se você não podia se aproximar? Como que alguém pregaria o evangelho para os empregados ali, para todo aquele povo, se eles ali estavam, só em uma condição semelhante à de Paulo, em que os guardas eram obrigados a ficar lá. Então eles tinham que ouvir, não tem jeito, eu não posso sair do meu posto e falar, não quero mais te ouvir, não, você vai ter que ficar aqui. Então ele, evangelho o dia inteiro. Certa vez, eu conheci a história do pastor Nassif. O pastor Nassif é um pastor ali na região do Oriente Médio, e ele foi preso. Não vou contar o país, né, por uma questão de segurança dele e da família, mas ele foi preso por pregar o evangelho. E aí ele, quando dá seu testemunho, ele faz uma pergunta: aonde pode se ouvir o mais alto louvor? Aonde pode se ouvir a adoração? E aí ele diz: olha, devo lhe dizer que um dos lugares que você pode ouvir é no banheiro de uma prisão. E ele conta dele e do irmão dele que estavam presos por pregarem o evangelho no país, no seu país de origem, ali no Oriente Médio. E ele diz que um dos melhores momentos que ele tinha era o momento que eles dois lavavam o banheiro. Porque ao lavarem o banheiro, pensa, lavar banheiro de prisão, de um presídio masculino, numa condição do Oriente Médio que, se você acha que os presídios brasileiros são ruins, você não vê os de lá. Mas para eles era maravilhoso, porque quando eles estavam lá, eles podiam louvar a Deus.
e cantavam, e cantavam, e cantavam, e boa parte das celas, da boa parte do pavilhão ali, escutava eles louvando a Deus. Ele passou por uma série de provações, ali, prisão na solitária, por uma série de situações difíceis. Mas ele conta do dia da libertação dele, em que ele estava ali no fundo da prisão, no fundo do pavilhão, e de repente começaram a cantar, os presos começaram a cantar, começaram a cantar, a cantar, a cantar, e ele sem entender o que que era aquela barulheira, até que chega um dos presos e grita ali, Nassif, você foi solto. E toda a prisão, todos os presos estavam ali louvando a Deus. Olha, eu vou te dizer, muita gente que estava naquela prisão não era gente boa, não eram só cristãos, pregadores do evangelho que estavam lá. Não, tinha muitos criminosos lá, muitos criminosos. O país prendia tudo que eles enxergavam como crime. Então tinha ladrões, tinha assassinos, tinha vários tipos. Mas como pregar o evangelho em um país de regime fechado que não permite, não permite que você não pregue o evangelho, não permite que você seja um cristão, tá? Como você pregar numa das áreas mais difíceis, que é, no caso, a prisão? Sendo preso. O pastor Nassif ficou ali, ficou afastado da família por conta disso. Mas Deus lhe deu a oportunidade de pregar e formar ali novos cristãos, que sendo libertos ou não, formariam outros novos cristãos aonde estivessem. Então, Deus, ele dá propósito ao sofrimento. A questão é justamente entender. E pensando nisso, a gente também tem que observar as motivações pelas quais a gente prega o evangelho, porque algumas motivações não são nada boas. Veja os versículos seguintes. Leia para mim a Filipenses 1, do 15 ao 18. Pode ler. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Muito bem. Veja que interessante. Tenho 19 também, pastor. Não, pode deixar, só até o 18. Ok. Veja que interessante. Quando você pensa na pregação do evangelho, geralmente a gente pensa num nobre motivo. Aliás, primeiro, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a Jesus, quando ele diz em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele nos chama a fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28, do 18, 19 e 20. A gente sempre pensa em situações nobres, mas a igreja já havia crescido, anos já haviam se passado, nós estamos falando aqui já de pelo menos 30 a 40 anos da existência da igreja. Aqui, uma média, como é a primeira prisão de Paulo em Roma, deve ser uma média de 30 anos de existência de igreja, da igreja de Cristo. E já haviam pessoas dentro da igreja que não eram maduras espiritualmente, algumas, quem sabe, nem eram crentes, eram lobos devoradores. Bom, você já vê falsos cristãos, por exemplo, em Atos 8. Em Atos 8, o evangelho é pregado em Samaria e existe ali um mago chamado Elimas. E este cara, ele quer o poder do Espírito Santo que os apóstolos têm. E ele é batizado, ele é agregado à igreja. Em um determinado momento, ele pede
para que eles orem sobre ele, concedam este poder. Ele que, aliás, ele não só pede, não, ele oferece dinheiro aos apóstolos para que isso aconteça. Então, perceba, já haviam ali falsos cristãos, já havia ali pessoas com pensamento errado. Então, você tem, por exemplo, em Atos 10, Atos 10 não, Atos 15, alguns judaizantes que queriam impor as leis judaicas, as leis rituais judaicas, como a circuncisão, aos gentios, por exemplo, aos não-judeus. E ali em Atos 15 você tem a igreja em Jerusalém escrevendo sobre o que deveriam fazer, o que não deveriam fazer. E ele diz: alguns irmãos saíram do meio de nós sem a nossa autorização para ensinar algumas coisas para vocês que a gente não autorizou. Esse é o contexto ali de Atos 15. Então já tinha esse tipo de gente, já tinha esse tipo de problema. Falso cristão ou não, o motivo era falso, porque Paulo tinha rivais, e não é de se estranhar ali que houvesse, porque Paulo era um homem que confrontava as pessoas no poder do Espírito e na palavra de Deus. Afinal, esse é o trabalho de todo o pastor, de todo o edificador da igreja. Esse é o trabalho do ministério da palavra, confrontar as pessoas se estão caminhando fora da vontade de Deus e ensinar o verdadeiro caminho. Há, por exemplo, se eu não me engano, o nome dele é Simão, o latoeiro, que é um ferreiro, né, a expressão dependendo da sua tradução bíblica. Na segunda carta de Timóteo, ele diz que ele fez muito mal a ele. Alguns alunos veem para mim se o nome dele é Simão, eu não lembro se o nome dele é Simão, mas eu acho que é. Está no último capítulo de 2 Timóteo. Aí você escreve aí para mim. Mas ele diz que me fez mal. Então, Paulo tinha rivais. E olha que interessante, que coisa esquisita. Já sei como eu vou fazer mal para o apóstolo Paulo. Eu vou pregar mais o evangelho que ele, mais pessoas vão se converter, e por conta disso eu vou poder me gabar dizendo: tá vendo? Paulo, ele é um inútil. Paulo, eu preguei o evangelho, mais pessoas se converteram, e eu estou solto. Eu não estou preso. Paulo está preso não é porque ele pregou o evangelho, é porque ele é ruim mesmo. Ele fez algo mal. Então, havia esse tipo de gente. Mas a alegria de Paulo... Pensa aqui, gente. Pensa aqui comigo. Para um pouquinho. Você está pregando o evangelho. Você está fazendo aquilo que Deus quer. Pensa você na sua... Achou, irmã Emilce, o nome do latoeiro? O pastor São Luís também achou. Alexandre. Alexandre, não é Simão, não. Alexandre o latoeiro, tá vendo? Latoeiro é engraçado porque parece que ele trabalha com lata, né? Mas a expressão é ferreiro, né? Latoeiro é em traduções mais antigas. Então, Alexandre era o cara um dos que fazia mal ao apóstolo Paulo, prejudicou muito, disse ele. Pois bem, pensa, você está lá fazendo aquilo que Deus quer, mas vamos tirar um pouquinho do contexto do apóstolo Paulo. Você está fazendo o que Deus quer aí na tua empresa, ou aí na tua casa, você promoveu um grupo de estudo bíblico, você está cumprindo o seu papel como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão, só que as pessoas ali já não gostam muito disso, e não é qualquer pessoa, são seus irmãos em Cristo. Já não estão felizes aí porque você é uma pessoa que está caminhando com Cristo da melhor forma possível. E algumas pessoas que se dizem seus irmãos não gostam muito disso, por mais estranho que isso pareça, mas acontece. E aí você é prejudicado por estar seguindo a Cristo. Perde um emprego, perde um contrato de negócio, tem desavença no prédio onde você mora, na vizinhança, simplesmente porque você está aí louvando a Deus, ou pregando o evangelho, estudando a Bíblia com alguém, ou simplesmente cumprindo seu papel cristão na onde você está.
E além disso tudo, e aí, ao invés de você encontrar apoio em alguns irmãos em Cristo, alguns irmãos começam a viver o papel, pregar o evangelho ali e começam a dizer, não, ele está acontecendo aquilo lá, não é porque ele está obedecendo a Jesus, não. Está acontecendo aquilo lá porque ele está em pecado mesmo. Não é uma pessoa que a gente deva confiar. Paulo está preso por fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. E algumas pessoas, ao invés de o fortalecerem na fé, querem prejudicá-lo. Tá ficando mais difícil manter a alegria, né? Você já tá numa situação difícil para ficar alegre. E ainda tem gente querendo te derrubar. Mas Paulo mostra aonde ele tem a alegria. E esse é o ponto que a gente tem que entender dessa lição. Paulo não se alegra pela situação. Isso aqui a gente tem que entender para a vida. Não conduza a sua alegria pelo momento, porque o momento passa aí rápido. É a festa de aniversário que dura um dia só. Se fosse ainda uma festa de casamento judaica dos tempos de Jesus, aí era 7 dias, era uma festa boa, né? É o campeonato mundial, tá rolando aí o mundial, né? De interclubes, acho que já acabou, acho que esse domingo, não sei, ou vai acabar domingo que vem. Tá rolando aí o campeonato, o seu time vai ganhar o Mundial. Segunda-feira você ainda comemorando, chega lá no trabalho, se o seu trabalho permite, né? Você chega com a camiseta, ou pelo menos tá por baixo, né? Tá por baixo aqui assim, da camiseta, a camiseta do seu time, você chega se gabando com os colegas. Se você não fizer um home office, aí é ruim, né? Porque aí você faz um home office, você não tem com quem se gabar. Terça-feira acabou. Para alguns, até no próprio domingo já acabou mesmo. Terminou o Fantástico, terminou o filme ali da noite, acabou a alegria. O casamento, nós comemoramos recentemente o Dia dos Namorados. O casamento tem vários momentos alegres, mas não é o tempo todo alegria. A paternidade tem muitos momentos alegres. Vocês viram aqui, minha pequenininha aqui comigo. Tem momentos alegres, mas tem muitos momentos que não estão. E às vezes não é nem porque a criança aprontou, não. Simplesmente ela ficou doente. Sofreu alguma situação difícil. Está passando por um problema. Então, Paulo está dizendo, olha, não é aonde eu estou, ou as circunstâncias em que eu estou, que me deixam alegre. O que ele diz no versículo 18? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Nós, cristãos, temos uma diversidade gigantesca de denominações. As divisões, elas se dão principalmente por alguns critérios teológicos. Então, alguns creem que a salvação, uma vez salva, é salvo para sempre. Nós batistas cremos nisso. Outros creem na perda da salvação. Alguns creem na salvação por eleição. Outros creem na salvação através do livre-arbítrio, da escolha. Alguns creem que o Espírito Santo é uma segunda bênção. Outros, como nós batistas, cremos que o Espírito Santo ele é o selo da salvação e ele está sobre nós no momento que entregamos a vida a Jesus Cristo, inclusive lá já recebemos dons e tudo mais. E isso vai gerando as separações entre as denominações. Isso, eu diria que foi há 100 anos atrás. Foi a última grande separação teológica que nós tivemos quando surgiram as igrejas pentecostais. Depois disso, queridos, infelizmente as separações hoje em dia de igrejas são muito mais por adversidades, assim, pessoas que discordaram umas das outras e eram dois líderes de igreja e se separaram e cada um fundou a sua igreja. Ainda hoje tem também surgido algumas igrejas em bons motivos, em boas situações, onde
Deus indica a esta pessoa um propósito diferente, um grupo diferente, para que aquela igreja seja levantada e ali ela acontece. Independentemente do motivo, nós devemos nos alegrar quando o evangelho está sendo pregado. Esse é o único motivo da nossa preocupação. Se a igreja de Cristo está pregando o evangelho. Pode ser que aquela igreja tenha surgido por motivos falsos, por causa de simplesmente brigas e desavenças. Mas se o evangelho está sendo pregado, isso nos deve gerar alegria. Se a minha situação não está boa, se eu estou vivendo um tempo de sofrimento, mas daquele momento, daquela dor, daquela situação, daquele lugar onde eu estou, eu tive a oportunidade de fazer Cristo conhecido. Se na minha vida, se na minha dor, Jesus foi glorificado, o Evangelho foi anunciado, isso tem que ser a minha alegria. Isso tem que carregar as minhas verdadeiras motivações, porque, de fato, é isso que vai me sustentar em alegria em situações difíceis. Em momentos difíceis ou na ausência de bons momentos, de momentos felizes. Então, Paulo nos dá uma lição maravilhosa no propósito do sofrimento que há na vida dele, mas que deve haver na vida de todo cristão, de todo crente em Cristo. E aí nós avançamos agora para as convicções sobre a vontade de Deus. Então, leia para mim versículo 19, mas eu peço que você leia para mim o finalzinho do versículo 18. Tem um ponto final ali, na última linha, de fato. A partir desse de fato. Então, leia ele para mim e lê o 19. Pode ler. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Agora o finalzinho. Não, é o contrário, é o final do 18, minha irmã. Final do 18, Final do 19. 18. Isso, eu não me fiz claro, não, perdão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Muito bem, então Paulo diz, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Isso aqui é uma afirmação maravilhosa, porque Paulo tem convicções da vontade de Deus. Eu recomendo você que leia o livro de Atos. Se você quiser acompanhar especificamente a vida do apóstolo Paulo, então você lê a partir do capítulo 9. Tá? Leia o livro de Atos e você vai observar ao longo da vida de Paulo como Deus foi trabalhando na vida dele de algumas maneiras muito claras, dando direcionamento, inclusive, da onde ir. Vai para tal região, não vá para tal região. No Atos 16, você vai ver isso, por exemplo, que é justamente a organização da igreja de Filipos. A gente viu isso na primeira aula. Bem, Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei que tudo isso que aconteceu vai resultar na minha libertação, graças às orações de vocês. Deixa eu te contar o pano de fundo aqui, que não está registrado na Bíblia, de uma maneira clara. A gente vai conhecer isso depois através dos testemunhos dos pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? São homens que vieram depois dos apóstolos, são os discípulos dos discípulos, tá? Que atravessaram ali o primeiro século, né? E aí a gente vai conhecer um pouquinho do que aconteceu com o apóstolo Paulo depois de Atos, capítulo 28. Paulo fica preso ali em Roma 2 anos. Aquela prisão que acontece de Paulo não é uma prisão de acusação do Império Romano. É uma prisão que quem traz a acusação são os líderes dos judeus. Só que eles são judeus, um povo que é dominado por Roma. E eles estão acusando um cidadão romano
de quebrar leis judaicas. Roma permitia que os povos e as tribos, as nações, tivessem sua própria religião, suas próprias leis locais, desde que não contrariassem as leis romanas e desde que não fizessem mal a qualquer cidadão romano. Paulo é cidadão romano, ele é judeu, mas ele tem um título por nascimento, direito por nascimento da cidadania romana. Eu quero só... Por que eu estou contando isso? Uma coisa é Paulo, são os judeus ali diante de um governador local, né? Então foi diante de Fausto e diante de Félix, e também do rei Agripa, assim como eles fizeram com Jesus ali diante de Pilatos. E ali eles estavam fazendo as acusações, eles já não conseguiram vencer Paulo no tribunal. Félix já havia dado sentença favorável a Paulo, por isso o rei Agripa vai dizer ali no capítulo 26, versículo 31, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão, e até ele vai dizer depois, se ele não tivesse apelado para César, ele seria solto. Paulo, por propósito de Deus, né, ele então prefere ir para César, ele não cairia na emboscada dos judeus, só que os judeus não foram lá reclamar. Para você ser julgado, você tem que ter o advogado de acusação. Eles até contratam um advogado diante de Félix, que é o Tértulo, mas não foram até Roma. Primeiro, é uma viagem cara. Segundo, são judeus contra um cidadão romano com acusações que não vão derrubá-lo na lei romana. Então ninguém foi lá. Paulo foi solto, porque depois de 2 anos não havia mais acusação. Então, Paulo está declarando aqui, a gente não sabe que momento que ele está escrevendo esta carta, se ele está no final de sua prisão ali em Roma, ou se ele está no meio, ou está no começo, a gente só sabe que ele está nesse momento. Mas ele diz, olha, eu tenho a convicção, eu sei que o que aconteceu vai resultar na minha libertação. Mas não porque tudo isso que o pastor Cristiano acabou de dizer para vocês, Paulo está escrevendo na carta dele, não está escrevendo isso não. Mas não é pelo pano de fundo histórico, porque eu te dei aqui uma série de informações 2000 anos depois. Não, Paulo está dizendo, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo, Deus nos dá convicção do nosso futuro quando nós estamos caminhando com Ele, em intimidade, na sua vontade. É sério isso, pastor? É sério. Jesus vai dizer, eu estou falando tanto em Atos que só vem Atos na minha cabeça, lá em Mateus 28, 18, 19, 20, ele vai dizer o seguinte, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que lhes ordenei, e eis que estou convosco até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Aquele que está cumprindo a ordem de Jesus, de aonde estiver, está fazendo discípulos, qualquer local que você está fazendo discípulos, você percebe a presença de Jesus constantemente com você. É isso que Jesus está falando. Ele não está colocando um si. Se você discipular, se você fizer discípulos, eu estarei com você. Não, não tem isso no texto. Mas a questão é que só percebemos a presença de Cristo quando estamos obedecendo a Cristo. Só entendemos que Cristo está conosco quando nós estamos ali colocando a sua direção em prática, porque a gente está sensível à vontade de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, olha, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, eu sei que eu vou ser liberto. Mas Paulo, ele não tem convicção só com relação ao seu futuro próximo, ele tem convicção com relação ao propósito do seu corpo. Então leia para mim agora, versículo 20 e 21. Filipenses 1, 20 e 21. Pode ler. Aguardo
ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma frase poderosa. Essa é uma convicção de fato poderosa. Para que serve o seu corpo? E aí você pode dizer, bom, meu corpo serve para eu executar as atividades de uma maneira geral. Se eu olhar de maneira biológica, meu corpo serve para a reprodução, meu corpo serve para a sobrevida, meu corpo serve para dar continuidade à raça. Se eu for olhar de uma maneira filosófica, né, meu corpo serve para um propósito, aí, servir aos outros, alcançar um bom status de vida e assim por diante. Paulo, ao observar toda a sua citação, ele diz, agora, eu sei que eu não serei envergonhado, espero que em nada eu seja envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Tem uma frase recente, que está sendo dita recente, né, já há alguns poucos anos, que é, meu corpo, minhas regras. De fato, a gente não deve permitir que nenhuma pessoa faça mal ao nosso corpo. É o que a gente usa para falar sobre proteção contra a violência infantil e a violência ao menor de idade. Realmente, ninguém pode tocar você indevidamente. Só que essa frase está sendo mal utilizada, dizendo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Só que você é uma pessoa que tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E quando a gente fala entregar a vida a Jesus, querido, é tudo, corpo e alma. Então, seu corpo, as regras de Jesus, as regras de Cristo. E de todos os propósitos maravilhosos pelos quais Deus formou você, Deus te formou com um propósito principal, viver para a glória dele. E o apóstolo Paulo vai declarar, Jesus será engrandecido, enaltecido, conhecido no meu corpo. Se eu estiver usando esse corpo em vida, ele diz, quer pela vida, ou seja, tudo que eu vou fazer no meu corpo vai ser para que Jesus seja engrandecido. Ou na minha morte. Na minha morte? Como assim? Sabe, há um episódio muito curioso lá em João capítulo 21, quando Jesus está conversando com Pedro, perguntando a ele, Pedro, tu me amas? Você conhece essa passagem? E aí ele pergunta a Pedro 3 vezes. 2 vezes Pedro responde que sim. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez ele vai dizer, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus, depois de declarar, apacenta as minhas ovelhas, ele revela algo para Pedro. Ele diz, te digo que hoje você se veste e vai onde você quer. Mas quando você for velho, alguém te vestirá e te levará para um lugar onde você não quer ir. E há um parêntese ali de João, do apóstolo João, escrevendo o Evangelho, dizendo, Jesus disse isso está lá no versículo 19. Jesus disse isso para mostrar com que tipo de morte Pedro glorificaria ao Senhor. Quer dizer, então, até na nossa morte, Cristo é engrandecido? Sim. Tanto que, quem foi o comandante, a tradição dos pais da igreja, declaram que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Ele pediu para ser crucificado, não igual ao Senhor, mas de ponta cabeça. Pergunta, quem foi o comandante que crucificou Pedro? Você sabe? Eu não. Quem foi o governador da época que mandou crucificar a Pedro? Você sabe? Eu não.
Quem foi o imperador romano, a maior autoridade daquela época, que mandou crucificar Pedro? Esse aí você até consegue encontrar se você pesquisar na história. Que dá para você ver mais ou menos quando foi a morte de Pedro e ver qual era o imperador da época. Mas você sabe? Eu não. Nenhum destes que foram julgados naquela época como grandes homens, e até alguns hoje na história dizem, não, estes foram grandes homens, o imperador ali da época, ninguém conhece. Mas Pedro, que morreu em nome do Senhor de todo o universo, que morreu em nome do seu Salvador por pregar o Evangelho, esse você conhece. Cristo é engrandecido na nossa morte, sim. Quantos velórios eu já celebrei? É estranho falar isso, né? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Ah, na Igreja Batista, a gente faz um culto de gratidão. A gente não faz velório, porque a gente não vela por ninguém. A gente agradece ao Senhor, por isso celebrei, celebrar. Eu celebrei um culto de gratidão pela vida de muitos irmãos. E ali foi um momento, ou ali foram momentos de você poder testemunhar do que Cristo fez na vida daquele irmão. E muitas pessoas, a partir daquele momento, passaram a conhecer a Cristo. E já na morte daquele irmão que estava ali, ou daquela irmã, que estavam ali no caixão, pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo. Isso eu que só tenho 10 anos de ministério. Pastor Saluvi está aqui comigo, tem 40 anos. Pastor Saluvi Bernardo tem 70 anos. Pastor vai completar 41 ou 42 já, pastor? 42 anos. Pastor Saluvi Bernardo, 70, vai para 72 anos de ministério. Quantos homens e mulheres, irmãos nossos, que já estando com o Senhor, glorificaram a Cristo com sua morte? Se você for conhecer algumas histórias da igreja perseguida, por exemplo, a gente conhece uma história muito triste de uma família inteira que foi sepultada viva, foram enterrados vivos, lá na Coreia do Norte. Os soldados, eles disseram, se vocês negarem a Jesus Cristo, vocês não serão punidos dessa forma. E estava na cova o pai, a mãe e as crianças. E as crianças começaram a dizer ao pai, nega, pai, nega, pai. E a mãe disse, crianças, silêncio. Agora nós vamos encontrar com o nosso Senhor. E eles foram enterrados vivos. Pastor, como é que vocês sabem dessa história? Os soldados que os enterraram, depois com aquele testemunho de vida e de morte, entregaram a sua vida a Jesus. É só assim que a gente tem como saber essa história. Ela não foi inventada. Ou seja, no palácio de Kim Jong-un, existe uma igreja de Cristo. Não só na Coreia do Norte. Em boa parte da Ásia. De pessoas que tinham convicção do seu corpo, dizendo, para mim é viver, o viver é Cristo. Se eu estiver vivo, as pessoas conhecerão a Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Porque aí vem a terceira convicção. Falei de duas. A primeira convicção com relação ao futuro próximo. A segunda convicção com relação ao futuro, ao seu corpo. Mas a terceira está nos versículos 22 e 23. Leia para mim, Filipenses 1, 22 e 23. Pode ler. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo tem convicção
com relação ao seu futuro eterno, ele tem convicção com relação ao seu futuro próximo, mas ele tem convicção do seu futuro na eternidade. E isso aqui é poderoso. Porque ele está dizendo, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer, o viver é Cristo? Obrigado. Por que o viver é Cristo? Olha, para mim, o viver é Cristo, porque caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, caso eu esteja vivo, eu vou colher frutos. Eu vou ver mais e mais irmãos em Cristo, mais e mais da igreja crescendo, o que é maravilhoso. Tanto que eu já nem sei mais o que escolher. Permaneço vivo e continuo vendo o fruto do evangelho, continuo vendo vidas restauradas, o que é maravilhoso. Eu não sei se você tem tido essa alegria, por exemplo, de fazer parte de projetos como Lar Batista de Crianças, como Cristolândia, tanto aqui na cidade de São Paulo quanto em outras cidades do Brasil. E você vai vendo pessoas que estavam com a vida destruída, seja por conta de vícios, ou seja por conta de circunstâncias de abandono, de violência, que é o caso das nossas crianças, e você vai vendo essas crianças, o fruto do evangelho rendendo na vida destes homens e mulheres, meninos e meninas, a transformação. E Paulo já diz, eu já não sei o que é melhor. Presenciar o fruto do evangelho, ou partir e estar com Cristo, que aí realmente é muito bom. Aí eu não choro mais, queridos, aí eu não tenho mais dor, não tenho mais lamento. Então Paulo está dividido, mas ele tem convicção ao seu futuro eterno. Isso aqui é uma coisa muito boa, isso aqui é uma coisa maravilhosa para nós. Porque Paulo está dizendo, olha, se eu estiver aqui, eu glorifico a Cristo. Eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou viver e eu vou frutificar. Mas se eu não tiver, eu não estou um pingo preocupado. Eu não estou nervoso, eu não tenho medo, porque eu estarei com Cristo. E deixa eu te dizer, é muito melhor. Ainda que eu esteja solto dessa prisão, ainda que o Império Romano declare-se agora cristão, isso aconteceu. E agora todos os seus líderes, os líderes das igrejas, os bispos da igreja daquela época, sejam exaltados à posição de poder. Ainda que o Império Romano caia e agora esta igreja seja a instituição dominante, porque isso também aconteceu. Ainda que eu tenha 700, ou melhor, 1000 anos depois, países inteiros que se declaram cristãos na sua constituição, porque isso também aconteceu, isso existe até hoje. Ainda que eu tenha nações que em mais de 65% são declarados cristãos, porque isso também aconteceu. Ainda que tudo isso aconteça, estar com Cristo será muito melhor. Essa é a convicção de Paulo. Esse é o motivo pelo qual ele não está triste por estar naquela condição. Ele até fala sobre tristeza no capítulo 2, mas não tem relação com a sua prisão, com pessoas tentando lhe prejudicar, com uma chance de ser declarado culpado, ou até, quem sabe, de morrer. Porque ele sabe que ele seria solto, mas, sendo solto, em algum momento, ele morreria por amor a Cristo, por pregar o evangelho. Isso aconteceu de fato alguns poucos anos depois. Essa é a carta de 2 Timóteo, por exemplo. Mas ele, por estar com Cristo, sabia o que é melhor. A última convicção está nos versículos de 24 a 26. Leia para mim, por favor. Filipenses 1, 24 a 26. Pode ler. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês,
para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Veja o que Paulo está dizendo agora. Então ele disse, lá no versículo 22, caso continue vivo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E agora ele detalha, porque a convicção dele agora é com relação à igreja e ao seu chamado. Então Paulo já tinha ali dizendo, olha, eu vou ser solto. Então não é agora, não é nessa prisão que eu serei executado, que eu morrerei como aconteceu com alguns de nossos irmãos. Não, eu vou ser solto. E já que eu vou ser solto, então eu sei que é necessário que eu permaneça nessa vida, nesse corpo, por causa de vocês. Deus está. Isso é uma coisa importante. Você já escapou da morte? Eu já escapei algumas vezes. Uma vez, quando eu tinha meus, acho que 8 anos, eu caí de um toboágua. Na verdade, eu caí da escada do toboágua. Estava na plataforma que tinha mais ou menos, estava na terceira plataforma, que tinha mais ou menos ali uns 7 metros de altura. Escorreguei na escada e fui bater no queixo na escada, assim, parecendo aquelas cenas de filme de comédia. O resultado não foi comédia, não. Passei debaixo, eu caí na plataforma que tinha mais ou menos 5 metros de altura, eu passei debaixo da grade de segurança, eu era bem magrinho, e caí direto no chão, igual a panqueca, de cara no chão, chão de concreto, e desmaiei ali. Me levaram para o ambulatório, passaram, acho que álcool nas minhas costas, né, eu acordei, e eu só machuquei a palma da mão. E até hoje tem uma manchinha bem aqui acima, porque parece que eu tentei segurar ali, e naquela hora eu devo ter machucado a mão. Meus pais me levaram para o hospital e fizeram todos os exames, tudo bem. Mais ou menos, ainda nessa idade, 8, 9 anos, eu fui atacado por um pastor alemão, que deveria ser o nosso cão de guarda. Minha mãe ali, que foi o anjo do Senhor acampado ao meu redor, que ele me livrou, não foi com espada de fogo não, foi na base do soco mesmo, no muque na cabeça do cachorro para ele parar de me morder. Mordeu ali a minha perna e mordeu aqui a lateral da minha barriga, a cicatriz na barriga eu tenho até hoje. Quando eu tinha 13 anos, eu caí de uma cadeirinha. Essas cadeirinhas de criança, eu não era um adolescente muito alto, fui pegar um brinquedo no armário, subi na cadeirinha, fui descer, caí, quebrei o braço. Aqui, ó, cicatriz, será que dá pra ver? Essa aqui é mais difícil de ver, a outra dá mais fácil. Eu acho que não dá pra ver, não. Cadê? Também. Assim, pronto. Aqui dá pra ver melhor. Tive que fazer cirurgia nos dois. Na queda, eu bati a cabeça numa lixeira que tinha lá no meu quarto. Não deu nada. O último grande acidente mesmo foi atropelado por um ônibus. Acho que esse foi o mais sério. Aí já adulto, já lá para os 23 anos, mais ou menos com 23, 24 anos. Só que ele bateu só nessa parte aqui, né? Eu fui atravessar sem olhar. Ó, falta de juízo. A maioria dos meus acidentes foi falta de juízo. Bateu aqui assim, aí eu rolei, caí na calçada, trinquei esse dedinho aqui. Ou seja, vários livramentos. Possível que você tenha passado por situações de quase morte, seja por alguma doença, seja por livramento de um assalto, de um acidente ou algo do tipo. Mas você consegue ter essa convicção de que Deus te livrou daquele momento por um propósito que não é simplesmente para você, ou até mesmo para a sua família, para os seus, mas como o apóstolo Paulo coloca aqui, ó, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Querido, se Deus tem te livrado da morte, você pertence à sua igreja, você pertence a Cristo, não é só para você declarar que você é um homem à prova de balas, uma
mulher de ferro, porque Deus se agrada muito de você, ou porque tem um algo, as pessoas colocam às vezes de uma maneira muito genérica, tem algo na sua vida ainda. Não, se você pertence à Igreja de Cristo, dentre as várias atribuições da tua vida, Deus quer que você trabalhe com a tua igreja para o progresso e a alegria na fé dos seus irmãos. Se Deus ainda não te chamou, é porque Ele tem propósito na sua casa, no seu trabalho, mas também e principalmente na sua igreja, para edificação e fortalecimento. E aí Paulo termina dizendo, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E esse é um ponto que Paulo coloca. Nós temos nas nossas igrejas pessoas extremamente amáveis, pessoas que a gente quer ter sempre perto da gente. Hoje, uma irmã em Cristo muito querida está fazendo aniversário, a irmã Claudete, juntamente com outro irmão, um jovem querido nosso, Lucas. Mas o Lucas está conosco aqui em São Paulo. A irmã Claudete está em Manaus. E foi para Manaus entendendo o direcionamento de Deus. Ela é manauara, ela é de lá, mas entendendo que Deus queria que ela cumprisse um propósito lá, e lá ela está cumprindo um propósito de maneira específica. Ela é capelã hospitalar por uma igreja, uma das nossas igrejas batistas lá, e entendeu esse direcionamento, foi cumprir essa missão. E olha, a gente se alegrou porque ela está cumprindo o propósito de Deus, mas a gente se entristece porque já não tem mais tão pertinho uma irmã tão querida. E Paulo diz um negócio interessante: vocês vão exultar outra vez por minha causa, mas ele diz, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ou seja, não sou eu, é o que Cristo faz em mim, ou melhor, através de mim. A alegria que Cristo nos dá, nós estamos falando sobre a alegria no lugar onde eu estou, ela é para mostrar, então, dois pontos aqui fundamentais. Eu só posso estar alegre em circunstâncias difíceis, em lugares difíceis, se a minha alegria for em Cristo, se for em Jesus. Mas se Cristo de fato estiver em mim, no sentido de eu estiver vivendo aquilo que Cristo deseja, as pessoas se alegrarão comigo e em mim. Então esse é um outro ponto. Agora eu quero que você olhe ao contrário. Porque quando você está numa situação difícil, e você tem irmãos, verdadeiros irmãos em Cristo ao seu redor, com você consegue ter a sua alegria renovada, porque eles são instrumentos de Deus para justamente te fortalecer, como, por exemplo, essa aula pode estar servindo para você agora, nesse momento. Mas, muitas vezes, você tem que ser o contrário, ou seja, você será a alegria de Cristo na vida de outras pessoas. Esse é um ponto que a gente tem que entender. Quando a gente olha para esta lição, a gente não tem que pensar só em nós, mas pode ser que você não seja aquele irmão que esteja passando por esse momento de dor e de sofrimento. Mas é justamente você que Deus quer usar para ser a alegria de Cristo na vida de outras pessoas. Há muitos irmãos nossos neste mundo que não estão sofrendo por causa de condições de doença ou ainda de alguma perda por conta de falecimento. Há muitos irmãos nossos que estão sofrendo por serem cristãos, por pregarem o evangelho. Países como Índia, como China, Coreia do Norte, boa parte dos países do Oriente Médio, o norte da África e até aqui na América Latina, por conta de crime organizado, lá nestas regiões todas nós temos irmãos sendo perseguidos, irmãos sendo assassinados, filhos ficando sem os pais, pais perdendo seus filhos, famílias que pertencem a Cristo inteiras.
E é a estes que nós devemos renovar a alegria de Cristo. Assim como os filipenses foram aqueles que foram usados por Deus para renovar a sua alegria. Então, queridos, alegria no lugar onde você está, de verdade, só pode vir se for do Senhor. E que você seja a alegria do Senhor na vida de outras pessoas. Amém? Obrigado pela presença dos nossos alunos hoje, obrigado pela tua presença. Deus os abençoe. Para os nossos alunos, uma boa noite. Para você, um bom dia, boa tarde, se estiver em outro dia ou horário. Grande abraço. Boa Amém. noite. Deus abençoe. Muito grata. Obrigada a todos. Muito bom.